A todos, sejam bem-vindos a essa live. Acho que é a segunda que eu faço com a Ana. Sejam muito bem-vindos. Ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram e também depois eu subo para o YouTube e compartilho com a rede de contatos. Crenças, podemos ressignificá-las? Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E esse tema, ele é muito importante porque as crenças, elas fazem parte da nossa vida. Sejam as crenças funcionais, aquelas crenças que nos levam, né, para frente, para a vida, sejam as crenças disfuncionais, as chamadas crenças limitantes. Enfermeiro Marcos, Nilce, Delbrando, sejam muito bem-vindos. Escola de Paz do Brasil, sejam muito bem-vindos aqui à live de hoje. Boa noite, enfermeiro Marcos, boa noite. João Paulo, sejam muito bem-vindos. Então, e o poder das crenças em influenciar nossa vida, seja para tomar decisões positivas ou negativas, e muitas vezes a gente toma, né, decisões e a gente, na verdade, puxa, por que eu fiz isso, né? Por que eu me comporto dessa forma? E isso não está muito claro. A nossa convidada já chegou. Mariana, seja muito bem-vinda. E na medicina, já vou chamá-la para ela já participar aqui da nossa conversa. Na medicina, é muito interessante. O efeito placebo é um elemento das crenças. Deixa eu ver se ela já... Isso, já convidei. O que acontece com o efeito placebo? Nos estudos para uma medicação, por exemplo, ela ser aprovada, se faz um teste, né, com a medicação, a original, e se dá para um outro grupo. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Gratidão. Cheguei. Eu estava aqui explicando a respeito das crenças na medicina, rapidamente para contextualizar, aí eu já te apresento. Então, na medicina, as crenças estão implícitas no efeito placebo, quando, para ser lançado, por exemplo, medicamento, separam-se dois grupos populacionais. Um que, de fato, vai usar a substância, né, com efeito terapêutico em si, e o outro grupo que essa cápsula, por exemplo, é com farinha ou com açúcar, e esses grupos não sabem exatamente o que está tomando. Depois de algum tempo, se observa os efeitos. E aí a medicação, precisa haver uma diferença. E o que a gente observa? Que esse grupo que tomou essa medicação, essa cápsula, que só tinha, ou entre aspas, a farinha ou o açúcar, ela de fato altera a fisiologia do indivíduo, altera a pressão, altera a frequência cardíaca, pode alterar toda a homeostase. E isso não é um efeito esotérico, não é um efeito de fato coordenado pelo nosso sistema biológico, né, pelo sistema neurológico. E isso tem vários determinantes. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente tem algumas pessoas, né, quando o comprimido é maior do que menor, algumas pessoas acham que isso tem maior efeito. Quando o comprimido é mais colorido do que só o branco, ele pode ter um efeito maior. Quando a gente está com uma pessoa, um paciente, ou com uma terapeuta como a Ana, que nos escuta, a gente faz uma conexão melhor. E isso tem um efeito positivo, sim, nas nossas mudanças. Então, as crenças, elas são fundamentais quando elas são positivas, quando elas são disfuncionais, que é o tema da nossa live. Existem várias teorias para isso. E aí eu convidei a Ana, que tem uma experiência enorme nesse conteúdo. Então, Ana, seja muito bem-vinda a essa live. Peço que você se apresente e, enfim, fala aí do que você entende sobre crenças para a nossa audiência, enfim. Ok. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Gratidão, Ana, pelo convite. Muita gratidão. E é sempre bom estar aqui com você, essa pessoa tão amorosa, tão doce. É sempre um prazer imenso. Então, eu sou Ana Lúcia Oliveira, sou terapeuta psicocorporal, trabalho com várias abordagens no consultório, né? Trabalho com a terapia junguiana, com análise bioenergética, com healing, com Theta Healing e mais algumas técnicas
Eu trabalho com experiência somática, coordeno círculos de mulheres, rodas de cura, e o Theta Healing trabalha especificamente com limpeza de crenças. Então, assim, a gente pode falar um pouco sobre... Eu ouvi a sua fala, né? Então, assim, tudo aquilo em que a gente acredita é chamado de crença, né? Então, desde que a gente é concebido, a gente passa a adquirir crenças, ou seja, verdades, né, que nós levamos para o resto da vida. Verdades quer dizer coisas que nós acreditamos que sejam verdadeiras, né? E a gente tem visto que muitas áreas têm se dedicado às crenças, ao estudo das crenças, né? O TCC, por exemplo, eu não trabalho com TCC, mas a terapia cognitivo-comportamental trabalha com as crenças funcionais e disfuncionais. Então, as crenças disfuncionais é o que a gente chama no Theta Healing, que eu posso falar mais amplamente a partir do Theta Healing em relação a crenças. Então, no Theta Healing, nós chamamos essas crenças de crenças limitantes. E essas crenças, elas realmente nos limitam, elas nos impedem, né, de sermos quem somos verdadeiramente. Né? Se a gente for ver, nós somos um combinado de um monte de coisas que foram projetadas na gente. Então, assim, tanto os nossos avós, bisavós, tataravós, nossos ancestrais, né? Nós temos isso, mas como que foi projetado? Isso está em nosso DNA. Então, seriam as crenças genéticas. E tudo aquilo que a gente acredita, né, que seja verdadeiro para a gente, se torna realmente verdadeiro. E o efeito placebo que você acabou de explicar. Então, se eu acredito que isso realmente vai me curar, isso me cura porque assim eu acredito nisso. E a gente tem esse mecanismo, né, de você acreditar. Quando você acredita, realmente aquilo se torna real, verdadeiro. E aí eu me pergunto, sabe, Ana, no Theta Healing, quando eu fiz logo o Theta Healing, e que eu via muitas pessoas mudando a vida delas a partir da remoção de crenças limitantes, e eu me perguntava assim, isso é magia, né? O que realmente é isso? Até eu compreender, a partir da minha própria experiência, que quando você acessa a onda teta, aí tem um diferencial, né? Quando você acessa a onda teta, a onda teta é aquela onda de quando você está numa meditação muito profunda que os grandes mestres conseguem chegar. E aí eles conseguem esse contato com o mundo superior, né? Que a gente pode chamar do mundo superior. Mas, na verdade, nesse momento a gente pode chegar ao nosso inconsciente e a gente pode mudar coisas que estão lá estabelecidas como verdadeiras. Elas podem ser mudadas. Uma outra coisa que eu pensei também trazer hoje, que eu acho muito importante, é pensar por que a gente precisa dessas crenças. Então, assim, tudo tem uma utilidade. Então, para que nós precisamos disso e dessa forma? Se você sente que você foi abandonada, se você sente que, e como a gente está ainda no mês de março, né, mês da mulher, eu vou estar me referindo aqui principalmente às mulheres, né, se bem que o trabalho de crenças é para todos, né, mas, por exemplo, aquela mulher que se sente especial, né, a mulher especial, né, por que você precisa ser especial, para quem você quer ser especial, para que isso te serve? Ser especial, às vezes, o orgulho de ser especial faz com que você carregue um peso muito grande. Então, esse peso termina lhe impedindo de ser realmente quem você é, ou quem você gostaria de ser, ou quem você poderia ser. Então, você não utiliza sua potência total, porque você está sempre para alguém, desejando ser especial para alguém. Então, assim, eu gostaria de ver contigo, senão eu vou falar sobre crenças, né? Mas eu gostaria de ver se você quer fazer perguntas, se quer colocar algumas coisas. Então, é isso, né? Eu vou falar das crenças somente a partir do Theta Healing e a partir da experiência que eu tenho de consultório, 29 anos de consultório como analista bioenergética, e agora também eu trazendo para o consultório a experiência que eu estou tendo com o trabalho junguiano, né, com terapia junguiana. É isso. Considerando a tua experiência, Ana, com as mulheres, na verdade é o principal público, né, aqui do canal, o que é que você viu, principalmente nesse mês de março, né, que passou, que tem afetado mais as mulheres, que tem influenciado? Qual é a necessidade maior das mulheres que precisa ser trabalhado em relação às crenças? Tá. Tem uma coisa, Ana, que eu percebo é muito contínuo, sabe, em relação às mulheres, é a questão da valorização, elas aprenderem a se valorizar. Primeiro, isso passa pelo auto-amor.
né, pelo amor próprio. A gente pode ter críticas sobre essa questão do amor próprio, mas ele é fundamental. Você precisa aprender a gostar de você. Quando você gosta de si, você passa a se cuidar, você passa a olhar cada vez mais para você. E o fato de você voltar ao próprio olhar, né? E como a gente fala no Teta Healing, eu sei como me olhar com os olhos preenchidos de amor. Então, no momento que você passa a se olhar com os olhos preenchidos de amor, você passa também a se valorizar. Então, no mês da mulher, eu vejo muito essa questão, né? Assim, vai e volta o valor. Então, assim, como eu posso me valorizar? O que eu faço para me valorizar e para sustentar isso? Porque uma coisa, Aninha, é a gente, ok, eu me valorizo. Então, tem um momento feliz na vida, eu sinto que me valorizo. Mas qualquer coisa, eu entro em colapso, eu posso sucumbir e perder essa verdade que eu estou criando aqui nesse momento, né? De que eu tenho valor, de que eu posso me realizar, porque assim, tudo é feito na sociedade patriarcal para tirar da mulher o poder dela, né? Então, assim, quanto mais a sociedade patriarcal puder tirar o valor da mulher, o poder dela, então tira realmente. E isso é uma luta, às vezes é um cansaço para a gente, né, assim, buscar se manter nesse lugar, sustentar esse lugar. Porque não é somente se valorizar, a gente tem que sustentar isso. Ok, eu me valorizo, independente de qualquer coisa, eu me valorizo. E eu sustento isso no dia a dia. Agora, isso é um aprendizado, né? É muito importante que a gente possa fazer boas leituras, que a gente possa ter boas amigas para conversar sobre esses temas, né? Ou que a gente faça a terapia. Então, assim, eu sinto que terapia é importante para todo mundo. Me dá a sensação, assim, o governo Super deveria concordo. ter dentro das políticas públicas, né, políticas que pudessem levar a terapia para as pessoas, de forma geral, né, para a gente poder observar o que acontece aí, né, que não que de alguma forma impossibilita a pessoa de caminhar, de ser ela mesma, de confiar nela. Mas, infelizmente, de alguma forma também o Estado, como o grande pai, dentro do patriarcado, não colabora com o feminino, né? Muito pelo contrário. O que puder fazer para tirar, termina fazendo, né? Infelizmente. Mas é isso, eu acho que essa questão do valor, né? E a mulher poder se impor, né, diante dela e diante do outro. Porque tem muitos medos, são muitas crenças que passam por trás, né? Por exemplo, o que pode acontecer se eu passar a me valorizar e disser para começar a dizer não, por exemplo. Se eu começo a dizer não, se quando eu começo a dizer não para o outro, em algum nível eu estou dizendo sim para mim. Então, o que pode acontecer se ela começar, né? Quais são as fantasias que tem por trás? Ana, você está me ouvindo? Ok. Estou. Ok. É porque eu tive a impressão que caiu um pouquinho a internet. Mas ok. É isso, Ana. Então, Eu ia falar exatamente isso, né? O dizer não, né? A gente ser escutada, a gente poder justamente ser reconhecida no nosso lugar, né? E não ter que ser sempre nesse esforço, né? Estava, inclusive, vendo uma discussão na televisão, o porquê, né? A luta das mulheres, o Dia da Mulher, porque a gente ainda carrega, né? Esse peso, apesar de todo esse patriarcado, porque tudo nesse esforço, e a gente ainda sustentar que tem que ser assim, que tem que ser dessa forma, né? sim. Que, né? E aqui eu percebo assim muita energia de mulheres, né? Eu me incluo nisso, mulheres que estão nesse movimento, né? De querer se posicionar, de querer ser reconhecida, de querer ser ouvida, de querer ser escutada, de estar neste caminho, mas ao mesmo tempo carrega, né? Traz todo esse essa ancestralidade que a gente também, né? Traz, mas por que a gente tem que carregar isso, né? Uhum. É, quanto disso a gente precisa, talvez, não dizer assim, pô, eu não quero, né? Fazendo o seu gancho, né? Do não. Dizer que Sim. pode ser leve, tem Sim. que ser leve, precisa ser diferente, né? Isso. E como a gente precisa trazer as crenças à tona, né? Eu preciso enxergar isso, né? Porque tem que ser.
né? Não pode ser de uma forma mais suave, não pode ser de uma forma mais leve, Sim. enfim. E tem uma coisa que assim pesa muito, que são as crenças históricas, né? Tem as crenças históricas que a gente vê na terapia junguiana, né? Os complexos culturais, como eles interferem muito na sociedade, nas pessoas como um todo, e de repente a gente se vê tomada por esses complexos culturais. São complexos que nos tomam, né? E eles têm a ver com a nossa história, e nós passamos a agir também a partir desses complexos. Então, já não é somente uma questão do nascimento, da família, somente da genética. Nós estamos sob os complexos culturais, que têm sido muito estudados ultimamente. Então, esses complexos culturais, eles vêm de várias culturas e isso é histórico. Então, a gente pode comparar esses complexos, talvez, com as crenças históricas do Theta Healing. Por exemplo, mulheres, deixa eu pegar um exemplo da Clarissa Píncolas, no livro dela, Liberte a Mulher Forte, quando ela diz que no México, mulheres que ficaram durante 500 anos de colonização, elas aprenderam a ser subservientes e ainda aprenderam também a serem gratas aos colonizadores por terem mantido-as vivas, né? Então, naquela época, então, assim, foram ancestrais. Então, isso que aconteceu lá atrás permanece ainda em nosso DNA. Então, é algo que é histórico, é um processo de colonização, e isso ainda permanece no nosso DNA. E o que é que a gente faz com tudo isso? Porque a gente não sabe, tá a nível inconsciente. Então, eu preciso me submeter ao homem, eu preciso me submeter a essa cultura, porque aprenderam dessa forma. E às vezes a gente tem crenças de que a gente não pode fazer diferente, porque pode ferir os princípios dos ancestrais. Então, a gente precisa ser o quê? Fiel, precisa ser fiel, precisa estar fidelizando o tempo todo, precisa fazer como elas fizeram, para sentir que pertencem, precisam ter o sentimento de pertencimento àquele núcleo familiar. Então, se eu creio nisso, se eu acredito nisso, então é difícil para mim mudar. Então, quantas mulheres elas foram massacradas no período colonial, lá no México e aqui no Brasil também, né? Quantas de nós foram massacradas, nossos ancestrais foram massacradas, e nós continuamos dentro do patriarcado, dizendo sim ao patriarcado, sem poder mudar. Isso, Lara, é agradar o homem, tem que agradar o homem, porque a mulher, ela foi tomada, eu falei isso hoje à tarde em outra live, ela foi tomada como objeto, né, de desejo do homem. Então, no final do século XIX, eu queria reforçar isso aqui, no final do século XIX, tanto os médicos, tanto a medicina como a igreja, aliados, né, então, passaram a dizer que a mulher, o único objetivo da sexualidade da mulher, do sexo da mulher, era apenas, né, vagina, útero, ovários, era somente procriar. Então, a mulher não poderia sentir prazer. Então, a mulher gozar, a mulher ter orgasmo, jamais. Porque a mulher seria associada ao demônio. O que seria esse demônio, né? Aí vem aquela história que eu também falei, né, de Eva, né, que ofereceu o fruto proibido para Adão, e ela foi escorraçada lá do paraíso e teve que se virar sozinha. Nós carregamos até hoje isso aí. Então, essa mulher, ela carrega o estigma do pecado, porque a mulher tem uma sexualidade muito viva, muito acesa, e a mulher tem tesão, a mulher tem prazer, ela tem libido, ela tem gozo, ela tem orgasmo, ela pode tudo. Então, o homem sempre teve medo dessa força da sexualidade da mulher. Aí, o que é que acontece? No final do século XIX, a mulher, ela teria que ser. Foi encontrado o papel para a mulher a partir da igreja e a partir da medicina. A mulher serviria apenas para procriar e para cuidar dos filhos. Então, ela não podia ser mulher, ela não podia ter sexualidade, ela apenas tinha a obrigação de cuidar dos seus filhos. E ao homem o poder. Então, a mulher, o amor para cuidar dos filhos, o afeto para cuidar dos filhos, e ao homem o poder. Então, o homem se colocou nesse lugar de força, de empoderamento, de domínio, e a mulher foi sendo submissa e subjugada. E aí a gente vê, que eu sempre falo isso nos grupos, né? Nossa Senhora, com aquele rostinho amoroso, pálida, aquele olhar lânguido, triste.
Infelizmente, a Igreja Católica, ela usou muito a imagem de Nossa Senhora, que tem uma grande admiração por Mãe Maria, um amor muito grande por tudo que ela representa, tudo que ela foi, a mulher que foi junto com o filho ali lutando, labutando, junto a ele, uma mulher forte, empoderada, não essa mulher frágil, mas uma mulher muito forte. Por isso que a Clarice, nesse livro dela, ela é o nome do livro, né? Liberte a mulher forte. Porque Nossa Senhora foi uma mulher forte, não essa mulher frágilzinha. Então, essa foi a ideia que a Igreja Católica quis passar para nós mulheres, para que nós nos submetêssemos a todo o ideal passado pela Igreja, pelo Estado, pela medicina, que é um casamento entre todos eles. Então, nós deixamos de ser quem somos, não podíamos ser quem nós éramos, como as chamadas bruxas, porque elas tinham sexo, elas tinham sexualidade, elas tinham muito poder, muita força, elas não viviam submetidas aos homens, viviam muito da religião pagã, né? Muito ligada à lua, muito ligada à terra, muito ligada às deusas. Então as mulheres precisavam ser banidas de qualquer forma. Então, bora jogar a mulher na fogueira, não é porque era bruxa, era porque era sábia, e a mulher não podia demonstrar sua sabedoria, não podia demonstrar sexualidade. Então, joga a mulher na fogueira, então bora discriminar a mulher, ela não vai poder, ela vai ser um domínio nosso. A mulher se transformou em objeto de desejo do homem. E o homem passou a ter um controle sobre a mulher. E até hoje, Aninha, infelizmente, nós mulheres, nós repetimos o patriarcado, porque o processo de alienação feito pelo Estado e pela escola foi tão grande, tão bem feito, que a mulher permanece nesse lugar. Então, no movimento feminista, onde a gente viu que isso é uma coisa recente, o movimento feminista, a gente vê que nós ainda estamos buscando essa liberdade. Então, assim, aquela antiga pergunta de Freud, o que deseja a mulher? O que realmente deseja a mulher? Liberdade. É somente liberdade, é ter o direito de ser realmente quem ela é. Junto com as amigas, na sociedade, no trabalho, com o marido, com os filhos, ela precisa ser quem ela é. E não subserviente ao Estado, a esse grande pai que representa o patriarcado, não ao homem, não ao marido. Então, assim, a mulher, é importante que ela aprenda a dizer não. E que ela saiba se acolher. Então, quanto mais eu aprendo a me acolher, a me amar, a me valorizar, melhor eu consigo viver com os outros. É, perfeito, né? O Estado, o mercado reforçando isso, né? E alguns segmentos ratificando isso, me lembrei do mercado. E uma pergunta, né, de Lacan, que inclusive é motivo aí de alguns textos. Ah, Larissa, botei as perguntas no Insta de Ana. Não sei qual Ana, mas tudo bem. Acho que é você, viu, Ana Lúcia, que ela deve ter colocado as Eu faço para perguntas. ver aqui as perguntas. Coloca aqui nos comentários. Isso. Se a gente quer de fato o que a gente deseja, né? É a pergunta clássica de Lacan. Você quer o que deseja? Então, quando você fala assim, poxa, as mulheres querem liberdade, eu concordo com isso. Uhum. E o quanto a gente de fato quer a liberdade, o quanto as crenças, Ana Paula botou no meu, oh meu Deus do céu, e agora? Coloca no comentário. Me perdoe. O quanto de fato eu conscientemente quero a liberdade, mas o quanto as crenças, né, todas as crenças históricas, enfim, tudo que você relatou aí do Theta Healing, o quanto dessas crenças todas, na verdade, me prendem, Uhum. né, para eu suportar, para eu sustentar essa liberdade que de fato no meu consciente eu quero. Mas aí eu tenho tudo isso, né, todas essas camadas de cebola que eu preciso descascar para de fato gozar dessa liberdade que é intrínseca, que é natural. Eu como pessoa, como humana, né, como mulher potente que sou. Então, é um desafio enorme, né, considerando inclusive a desigualdade, né, e de todos os aspectos, né? A gente está aqui em 2023 falando sobre isso. Larissa, eu não vou conseguir olhar as suas perguntas, me perdoe 300 mil vezes. Aqui, olha, uma crença já resolvida. Pode voltar a aparecer com novas situações, Ana? Pronto, a Larissa me mandou aqui. Muito obrigada, Larissa. Você salvou aqui. Uma pergunta que ela colocou. Se ela estiver a serviço de algo, ela pode voltar. Se você precisar dela ainda para alguma coisa.
Porque, assim, quando a gente entende que a gente funciona a partir das crenças da gente, né? Por exemplo, eu posso ter crenças relacionadas a dinheiro que a Ana Paula pode não ter, né? Então, assim, se eu tenho uma crença eu, é, de que dinheiro é uma crença bem clássica, que eu dou muito exemplo dela. O dinheiro é a raiz de todo mal. Ok, eu posso ter essa crença, a Ana Paula pode não ter. Então, assim, as crenças vão depender muito da história da pessoa, da família, né, do meio ambiente. Então, assim, tudo vai influenciar na crença. Mas se eu tenho essa crença, eu limpo ela, vamos que você venha para mim e faça um teta healing, eu vou limpar essa crença, e a gente pode resolver essa crença, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Ok, então assim eu posso, a partir de agora, ter dinheiro, eu posso mover energia monetária na minha vida, isso vai crescendo, isso vai ficando bem bacana, nada me impede, porque eu não tenho mais essa crença. Só que, de repente, você pode juntar tanto dinheiro, você pode começar a ter tanto dinheiro, se sentindo tão feliz, mas vai que lá você acredita em algum momento que o seu companheiro pode lhe abandonar porque você está fluindo na vida. Então, pode ser que volte de outra forma essa crença, de que você não pode ter dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, você pode perder o seu amor. Ou então, vamos que você tenha muita grana e tem muita gente precisando. Acontece muito isso, viu, Lari, viu, Ana? É muito comum. Você começa a ter dinheiro, porque o dinheiro não é raiz de todo mal, você já sabe disso, só que muitas pessoas passam a lhe pedir dinheiro emprestado, são familiares, acontecem muitas coisas, as pessoas precisam realmente de dinheiro para pagar suas contas, para pagar e contas altas, então você passa a emprestar. Só que as pessoas não devolvem. Aí começa um ciclo, sabe, vicioso de você, aquela pessoa, você se torna o banco da família. Ok. Nesse momento você pode cansar desse processo e dizer, eu não quero mais gerar tanto dinheiro não, porque eu agora não aguento mais ter que emprestar, ter que dar dinheiro. Não aguento mais ficar nesse lugar. Aí pode ser, sim, que você diminua, que você decidiu que não quer mais fazer isso, não quer se sentir explorada, então vou deixar é melhor não ter dinheiro do que ser explorada. Então, assim, eu estou me sentindo explorada porque eu tenho dinheiro. A partir de agora, para mim, é melhor evitar que entre a energia monetária, que entre o dinheiro mesmo, para eu não ser mais explorada. Então, você pode ter uma crença assim. E isso pode voltar de outra forma, né? Mas o dinheiro já não é mais a raiz de todo mal. Pode não ser mais a raiz de todo mal. Mas você pode ter outras crenças que apareçam aí no caminho. É um exemplo. E eu queria colocar aqui do ponto de vista, né, mais neurobiológico, como é que funciona, né, assim, o impacto das mudanças em nossas vidas. Essas experiências novas que a gente passa, na medida em que a gente se submete a técnicas para favorecer, por exemplo, a mudança de crença. Antigamente, né, eu lembro isso quando eu estava na escola, a gente acreditava que o nosso cérebro ele não se moldava. A gente nascia com uma quantidade de determinados neurônios e morria com eles. E não é isso mais, né? Todo mundo acha que já ouviu falar sobre neuroplasticidade. Sim. Então, quando a gente se submete a determinadas experiências que nos permite vivenciar, sentir, perceber que a gente pode traçar caminhos novos, os nossos caminhos neuronais, né, reforçar, né, repetitivamente, remodela isso. Então, o nosso cérebro vai nos ajudar a tomar decisões. Isso aqui eu não quero mais, ou eu vou fortalecer esse caminho. Isso. E é desta forma que neurobiologicamente as coisas funcionam. Então, é muito importante a gente, na medida que traz à tona essas crenças, sustentar, fortalecer o processo terapêutico, né, como a Ana colocou no começo, né? Ele é fundamental para que, na medida que uma ameaça venha, a gente não volte aquele caminho, né, neuronal que foi criado, a gente não deixe o capim crescer novamente, né? A gente sustente nessa nova, né? Eu chego capinando de fato, né? Aquele caminho neuronal que foi criado, porque isso é uma benção, né?
E o que pode comprometer também, por exemplo, quando a gente, por algum motivo da vida, a gente entra no quadro depressivo. Então, a depressão altera uma depressão moderada, uma depressão grave. Ela pode alterar a nossa química cerebral de uma tal forma que, às vezes, isso pode dificultar Uhum. a técnica de ser ativa, né? Então, isso acontece. Mas isso não significa que eu não vou me submeter à prática. A prática, inclusive, vai ajudar na depressão, por exemplo. Mas Uhum. quando é que pode voltar uma crença? Quando, por exemplo, eu estou no nível de sofrimento físico tamanho que isso pode, poxa, eu não estou me concentrando, eu não estou, né? Não tô preparada para enfrentar essas situações que Ana, por exemplo, colocou, tá? Uhum. Só queria fazer Sim. esse complemento. Uhum. Mas pergunta, gente, pode É. ficar à vontade. E tem uma coisa assim, Ana, que você pode estar caminhando. Isso só acontece tanto quando você faz uma limpeza de crenças, Lari, como quando você está no processo terapêutico, está fazendo um novo caminho neuronal, que você está num estado de mudança, você está subindo, né? Saindo daquele lugar de tão criança, você está passando pela adolescência, você está aprendendo a se transformar sendo adulta, né? Passando a ser adulta. E aí o que é que acontece? Esse é um processo, a terapia é processual. Então, tem momentos em que você tem, foi o que a Ana falou, você passa por um sofrimento tão grande que é difícil você sustentar aquele lugar novo. Aí a gente fala que a gente regride um pouco. Na bioenergética a gente usa muito pêndulo, né? Então você cresce, aí de repente você voltou lá atrás. Você precisou voltar lá atrás. Porque estava tão difícil aqui, porque o caminho que você conhece, o lugar que você conhece, que lhe deu sempre segurança na sua vida toda, foi aquele lá atrás. Aí você regride um pouquinho. Mas não significa que você vai ficar mais nesse lugar, porque os seus neurônios já fizeram um novo caminho, então você volta para cá. Então você cresce. É o que eu digo na terapia, você sobe um degrau, dois, três, quatro. Aí aconteceu alguma coisa lá, não sustentou, você volta a um degrau. Eu voltou regredindo. Não, não está regredindo. Simplesmente você tem que ser complacente com você, ter compaixão, reconhecer que precisou regredir um pouco para poder subir mais degraus depois. Então, é mais ou menos isso, porque a retirada de crenças, né? No Theta Healing, eu vejo que funciona, né? E eu acompanho pessoas tanto em terapia, que eu faço Theta Healing com essas pessoas em terapia, como eu acompanho também pessoas só de Theta Healing, que são encaminhadas por médicos, por psicólogos, e que crescem lá na terapia, né? Eu acompanho dessa forma, e vejo que existe um bom retorno de quando a pessoa faz o Theta Healing, dentro do processo terapêutico, porque a gente limpa a crença. Porque a fala no Theta Healing, quando a gente está em onda teta, por que a pessoa do outro lado, eu atendo online, por enquanto, não voltei ainda para o presencial, na individual. Então, se a pessoa está do outro lado e fala assim, Ana, eu relaxei, chegou a me dar sono, me deu um alívio agora. Por quê? Porque no momento que eu acessei a onda teta aqui, não existe diferença de tempo e espaço. A pessoa lá também, do outro lado da tela, do outro lado da casa dela, então também acessou a onda teta. Então, quando acessa a onda teta, ela relaxa de tal forma que ela aceita os comandos, os novos conhecimentos que são passados. Por isso que a gente sempre pergunta ao cliente no Theta Healing, você me permite lhe ensinar tal coisa? Você quer aprender que é possível? Quer aprender que é possível você dizer não sem ser abandonada? Sim, a pessoa fala assim. Que você já sabe qual a sensação de dizer não sem ter medo de ser abandonada? Sim. Que você já sabe como se sustentar nas suas próprias pernas, reconhecendo que você já pode caminhar com suas próprias pernas no seu dia a dia? Sim. E que dessa forma já fica mais fácil você dizer não. Então, assim, são coisas que a gente vai repetindo para a pessoa em onda teta e parece ali como uma nova sinapse se formam, né? Então, assim, aquele caminho antigo de não, eu não posso dizer não. Esse caminho ele vai ficando frio, ele vai perdendo a força, a potência. E o caminho de, ok, eu posso dizer não. Então, esse caminho ele ganha força, ele ganha potência. E a gente trabalha dessa forma. Então, se estou preocupada com o tempo, não sei mais o que vocês querem saber, vocês podem colocar nos comentários e a Aninha me fale, meu bem. Senão eu vou falando aqui, viu? Não, eu achei super pertinente
esses novos padrões de posso falar não sem ser abandonada, posso falar não andando sobre os meus próprios pés, e eu tenho certeza que foi. Obrigada, super muito esclarecedor, Larissa comentou. Acho que tocou fundo aí em muitas das pessoas que estão nos assistindo, e convido a todo mundo a falar, a pensar a respeito de qual área da liberdade, né, que você colocou, né? Nós queremos ser livres, de fato. E como a gente faz, Ana, para trabalhar as nossas crenças, né? Poxa, eu me interessei, entendi, me identifiquei com esse método. Onde é que a gente encontra você? Como é que faz, né? Como é que a gente acessa? Como é esse processo? Ok, então, eu vou deixar meu telefone, meu contato, vocês podem fazer contato comigo, né? Eu estou atendendo online, como eu já falei por enquanto, mas vocês podem me encontrar também no Instagram, né? Ana Lúcia Oliveira, G. E o Theta Healing ele é ideal para trabalhar com crenças limitantes, né? Então, assim, é uma técnica onde você retira a crença e você faz a substituição. E eu queria que as pessoas assim, não esquecessem, né, que toda crença ela está a serviço de algo. Então, assim, se você tem uma certa crença, ela está lá a serviço de algo. Se você adoece, isso é um sintoma. O sintoma está a serviço de algo. Como você pode se libertar de um sintoma? Como você pode se libertar de tá sempre no aperto, não conseguir ter dinheiro, ter dificuldade sempre no amor, não conseguir ficar com ninguém, né? Que crença é essa que você tem que lhe impede de ter um amor, de encontrar essa pessoa, sua alma gêmea mais compatível, né? Como a gente chama no Theta Healing. Então, assim, que crenças são essas? Então, o Theta Healing é uma técnica específica para a gente remover crenças limitantes, né? E fazer as devidas substituições, porque não adianta apenas você tirar uma crença, ela vai perder a potência, né? Mas é importante que você substitua essa crença, para que você possa fazer um novo caminho em sua vida. E isso é possível. Então, se você acredita que você pode fazer um novo caminho na sua vida, ok, sim, é possível, acredite, confie. E isso é real. Então, bora mudar a realidade mudando as crenças. Outra forma também de limpar isso é fazendo terapia, né? Então, assim, eu também sou terapeuta junguiana, né? Sou analista bioenergética, né? Atendo no consultório há 29 anos. E a terapia, ela ajuda muito, né? Ana também é terapeuta, né, Aninha? Você também é terapeuta, atende consultório, é psiquiatra, então nós podemos E o trabalhar. círculo? Oi? E o círculo de E mulheres. o círculo? Então, né, eu trabalho com círculos de mulheres há muitos anos. É um trabalho muito lindo, onde a gente tem como objetivo despertar a potência e a força da mulher, né? Levar a mulher a reconhecer a verdadeira potência dela, para que ela possa caminhar sobre as próprias pernas, se autorizando a ser quem ela entendendo que ela precisa ser sujeito da própria história e não objeto, né? Então, assim, esse é um dos principais objetivos do círculo, é fazer com que a mulher entenda que ela é sujeito da própria história, que ela pode viver a vida dela com liberdade e com alegria. E no Círculo de Mulheres, nós trabalhamos com muita amorosidade, né? A Aninha faz parte do Círculo de Mulheres, já tem um tempinho, e é um grupo de amorosidade, um grupo de sororidade, onde a gente não julga ninguém, onde cada uma pode ser como é realmente. Nós temos agora 2 grupos, um dia de quinta-feira, presencial a partir de abril, né? Presencial, dia de quinta-feira, semanalmente. E um outro grupo, que é quinzenal, dia de terça-feira, às 19 horas, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho, Aninha. Dia de quinta-feira, presencial, semanalmente, das 19h30 às 21 horas. E dia de terça-feira, quinzenal, via Zoom, das 19 até as 21 horas. Gratidão, Aninha, muita gratidão. Abrir esse espaço para também divulgar meu trabalho. Claro, eu sou cliente, eu não trago aqui. Seja a Luísa, Ana Lília colocou, se você pensa que pode, pode, se você acha que não pode, não pode. E a crença. É, é crença.
eu realmente convido pessoas para estar comigo, pessoas que ou são amigas, ou são pessoas que eu confio, são pessoas que eu conheço, que gostam da minha credibilidade, da minha amizade. E eu estou aqui falando com alguém que eu já precisei muito, né, de ajuda, que já me atendeu, já me acolheu, que eu já chorei muito no ombro. Então, aqui a Fátima Doinha pergunta onde funciona, O Círculo de Mulheres Presencial, a partir aonde funciona, deve ser, né? de abril, vai ser no Espaço Gaia, na Pituba. Faz contato depois comigo lá pelo Insta que eu coloco o endereço. Fica perto da Praça Ana Lúcia Magalhães, o Espaço Gaia. Lua, que bom que você entrou, seja Isso. bem-vinda. Seu Instagram é Ana Lúcia Oliveira G. Oliveira G. Ana Lúcia Oliveira G. Mudo. Certo, Fátima? Então, tem o presencial às quintas-feiras. Então, é super importante e manter-se em movimento, né? Como a gente colocou aqui. Manter-se em movimento, trazendo à tona isso sempre, né? Através das técnicas todas. Porque senão a gente, né, dá dois passinhos atrás, mas se você não ficar atenta, né, a gente interrompe. É igual atividade física, né? A gente precisa começar, aí faz 3 meses, depois a gente desiste. Mas se você não persistir, se você não for determinada, então a gente tem que continuar, né, no processo de transformação. Outra pergunta. Quero participar do grupo de terça-feira. Como faz? O grupo de terça, Fátima, você faz contato comigo. É uma afirmação, tá? Então, dia de terça-feira é online, tá, pelo Zoom. A gente vai começar em abril e das 19 até as 21 horas, né? E aí você pode fazer contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, 987171061. Deixa eu anotar aqui nos comentários. 719. 87, Qual é? 8717 Sim, 1061. 10. Ui, peraí. 1061. Pronto. Esse é o WhatsApp, o telefone da Ana, para quem quiser mandar aí a mensagem ou tirar dúvidas a respeito do círculo, ou da terapia, ou da consulta, do atendimento específico para trabalhar as crenças. E ela aqui, nessa live, já deu vários toques, já trouxe à tona, se vocês perceberam, algumas crenças que nós, neste grupo, eu pelo menos já identifiquei, já identifiquei nesse momento, né, precisamos trabalhar, né? Precisamos ressignificar, né? Ainda bem que temos essa oportunidade. Isso. Então, gente, muito obrigada. Podem também ir lá no Instagram da Ana, dar uma olhada, o Instagram tá lindo, né? Parabéns, Ana, fazer os comentários, enfim, e aproveitem esse conteúdo. Vou salvar a live, vai ficar salva lá no Instagram, e enfim, obrigada, Gratidão, prazer em Aninha. receber. Gratidão às pessoas que estão aqui. Muita gratidão. Será você? Até, gente. Até. Esperar você desligar. Gratidão, minha linda. Tchau.